E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós falaremos sobre o segundo reinado, tá bom? Então, como é um assunto muito extenso, nós dividiremos ele em duas aulas, tá bom? Essa primeira aula nós falaremos mais dos aspectos políticos e sociais, e na segunda nós falaremos mais dos aspectos econômicos, tá bom? Então, chega aí! E aí, pessoal, como eu disse a vocês, vamos começar hoje, segundo reinado, parte um, tá bom? Então, para a gente poder entender mais esse período, nós percebemos que os grupos políticos no Brasil eles passam por uma série de modificações, tá bom? Então, vamos pegar a canetinha aqui. Então, lembra que no final do período regencial nós tínhamos esses dois grupos, os progressistas e os regressistas, tá bom? E aí, quando começa o segundo reinado, eles vão dar origem a esses dois partidos políticos. Só um adendo: o Partido Republicano só surge na década de 1870. Então, por enquanto, nós falamos de liberais e conservadores. Então, vamos falar primeiro dos liberais. Então, como eu falei, originário dos progressistas. Lembra os progressistas que queriam a descentralização maior do poder e tal. Então, uma decisão, uma questão política muito mais liberal, tá bom? Eles queriam, inclusive, impor uma monarquia constitucional, eles queriam um país mais liberal. Representavam parte da elite latifundiária e a classe média urbana e comercial. Então vejam, nenhum dos partidos aqui tem representação popular. Sempre são essas representações de grupos elitizados. Então, elite latifundiária. Por que a elite latifundiária queria, por exemplo, uma política mais liberal e não tão conservadora? Qual era a vantagem para eles? Era negociar, os negócios poderiam ter mais liberdade e menor interferência do Estado, tá bom? Da monarquia. E defensor da descentralização do poder e da proposta federalista, desde que eram lá os progressistas, tá bom? E os conservadores, originários dos regressistas, falei para vocês, representavam os grandes comerciantes e a elite latifundiária, que eram aqueles grupos que tinham cheio de privilégios comerciais. Então esses não queriam que houvesse mudança alguma, queriam que o status quo se mantivesse. E defensor do controle geral nas províncias e restauração do Conselho de Estado. Então eles têm propostas relativamente opostas. Mas, por exemplo, eles não discutem abolição, eles não discutem, por exemplo, reforma agrária. Essas pautas mais populares, nem os liberais eles trazem, tá bom? Só lá por volta de 1860, 70, nós vemos um pouquinho das pautas, principalmente abolicionistas, tá bom? Vamos seguir. Com a chegada, com a instituição do segundo reinado, começa esse restabelecimento da ordem monárquica, que havia sido rompida durante o período regencial. Só um adendo: o período regencial é um período monárquico, certo? Mesmo que não haja um rei ou, no nosso caso, o imperador, certo? Mas existiam os regentes que mantinham a monarquia até que aquele momento de impedimento ele cessasse, tá bom? Então, Dom Pedro II organiza um ministério com partido liberal, que estrategicamente apoiara o golpe da maioridade, apesar do imperador possuir uma postura política muito mais próxima dos conservadores. Lembra lá no final do período regencial que eu falei para vocês do golpe da maioridade, que os progressistas eles se organizaram para antecipar a maioridade de Dom Pedro II? E por que eles queriam fazer isso? Como Dom Pedro II era muito novo, pensaram, não, nós vamos controlar ele. Então, nesse controle, eles pensavam que iam se manter no poder controlando ali Dom Pedro II. Tá bom? Outro detalhe importante é que com o retorno do imperador, o poder moderador ele é restabelecido, certo? Por quê? Porque a Constituição determinava que o poder moderador ele era único e exclusivamente feito
e poderia ser usado pelo imperador. Então, como nós temos o imperador novamente, ele passa a ser usado, tá bom? Restauração do Conselho de Estado, já que nós temos o poder moderador, eles se restauram também o Conselho de Estado, e o Conselho de Estado ele vai servir para quê? Para consultar as ações do poder moderador. E servia muito também de um intermediário do imperador com as elites locais. Então, para ele não estar se deslocando, ter que estar se deslocando para o Brasil inteiro, o conselho, como era composto de 50 membros, tinha membros do país inteiro. Então, em vez dele ter que vir aqui, por exemplo, na Paraíba para resolver um problema, ele pegava um conselheiro daqui e dizia, ó, resolve essa bronca aí para mim, certo? Então, o Conselho de Estado tinha muito essa função. E aí, em 1841, com a influência dos conservadores, Dom Pedro II se afastou dos liberais e nomeou um ministério conservador, concluindo essa recentralização do poder. Ou seja, aquela jogada dos progressistas, agora liberais, só funcionou por um ano, e aí eles foram retirados do poder, e os conservadores, eles voltam e ficam ali ladeados por Dom Pedro II. Agora, é claro que os liberais não vão aceitar isso de maneira pacífica. E em virtude disso, tá, ocorrem as chamadas revoltas liberais, certo? Então, com o Ministério Conservador no poder, eles começam essas prisões arbitrárias, prisões de pessoas dos liberais, dos políticos liberais que eram conhecidos, né, mais populares. E o controle sobre a política e a justiça das províncias provoca essas revoltas. E aí em Minas se trava uma das principais batalhas, a Batalha de Santa Luzia, no Rio das Velhas, quando os liberais passam a ser apelidados de Luzias, certo? Então, Luzias vai ser chamados os liberais e Saquaremas os conservadores. Tanto que se dizia o seguinte, não existe nada mais Saquarema do que um Luzia no poder, certo? E aí os Luzias ali na batalha foram derrotados pelo Barão de Caxias, ainda Barão futuro Duque de Caxias, tá? Que é um nome muito importante desde ali do período regencial, do final do período regencial para o controle daquelas revoltas, até o segundo reinado. Então ele vai ser o braço armado de Dom Pedro II, tá bom? E a Revolução Praeira, deixa eu pegar a setinha aqui, que acontece lá em Pernambuco, em 1848, e aí, ó, camadas médias urbanas organizadas em torno dos jornais O Repúblico e o Diário Novo, com sede na Rua da Praia, no Recife, por isso que vai ser chamada de Revolução Praeira. E o que é que motivou, tá? A decadência da economia da região, o açúcar e o algodão que estava em declínio, o monopólio das terras e da política e do comércio por um grupo de pequenas famílias, exclusão de grande parte da população. Se nós pegarmos essa revolta, a Revolução Praeira, ela tem muito dos aspectos que nós vimos nas revoluções que ocorreram durante o período regencial. Grupos médios, tal, aquele grupo que estava marginalizado, ou seja, não são os grupos de elite. E aí o projeto político, ó, República, Federalismo, Democracia, liberdade de imprensa, influência de ideias liberais socialistas. Mas o que foi importante é que eles trataram de alguns pontos num documento chamado de Manifesto do Mundo, que aí a gente vai ver alguns pontos dele aqui, certo? E vamos discutir. Então vamos para a setinha de novo. Então, ó, voto livre universal. Lembrando, pessoal, não esqueçam que eu falo sempre isso para vocês. Durante o período imperial, nós tínhamos o voto censitário. Então, eles queriam o fim do voto censitário, baseado na renda, e o voto livre universal. Liberdade de imprensa, até porque eram pessoas ligadas à imprensa, a jornais. Tá? Direito ao trabalho, inteira e efetiva autonomia dos poderes constituídos. E aí, consequentemente, está até aqui do lado, a abolição do poder moderador, que poderia intervir nos outros poderes, certo? Por isso que eles queriam essa autonomia,
Nacionalização do comércio varejista, que em grande parte era controlado por portugueses. Adoção do federalismo, tá? Que a gente tinha visto também na pauta lá das revoltas regenciais, que é uma autonomia maior das províncias. Então lembra de federalismo, lembra de autonomia das províncias. Reforma do poder judiciário, certo? E extinção dos juros, abolição do sistema de recrutamento, que a gente viu que gerou revoltas, inclusive desde a guerra dos farrapos, abolição do poder moderador, que eu já falei, supressão da vitaliciedade do Senado, porque o Senado ele era vitalício, foi eleito senador, você permanece senador pro resto da sua vida, até que você renuncie, e expulsão dos portugueses. Então vejam que eles têm uma pauta relativamente liberal, mas tem pontos que eles não discutem, por exemplo, a abolição da escravidão. Então vejam que eles não são tão liberais assim, tá bom? Vamos seguir. Aqui era mais ou menos como funcionava o parlamentarismo no Brasil. Então veja que praticamente tudo sai desse cara aqui, ó, do imperador. Ele era imperador pela graça divina e pela aclamação dos povos, certo? Ele era chamado de defensor perpétuo da nação. Então, ó, ele encarna o poder moderador, que era um dos 3 poderes, lembra? Um dos 4 poderes, desculpem. Ele nomeia o Conselho de Estado, que vai consultar para o uso aqui do poder moderador, certo? Ele é o chefe do executivo, indica o presidente e participa do Conselho de Ministros. Ele é o chefe das Forças Armadas, como é até hoje, né? O chefe do executivo é chefe das Forças Armadas. Nomeia os presidentes das províncias, como era estabelecido na Constituição. Ele indica os juízes, indica os bispos na lei chamada de padroado, não esqueçam disso, certo? Que acabava sendo uma moeda de troca política para ele. Ele indica os senadores. E qual é o poder que tem aqui a população? Então vamos lá. Ó. Quem podia votar? Pessoas com renda maior do que 200 mil réis. Ou seja, 0,4% da população podia votar. E aí o voto dessa galera ia para onde? Eles iam eleger a Assembleia Provincial, que foi criada pelo ato adicional, lembrem disso, certo? Ele elege a Câmara dos Deputados da Assembleia Geral, que seria o equivalente hoje aos deputados federais, e elege uma lista tríplice para o Senado, certo? Lembrem que o Senado ele é vitalício, mas digamos que o senador morre. Então a população vota, os 3 mais votados vão para o imperador e ele que escolhe essa lista entre os 3. Então veja que praticamente tudo está nas mãos do imperador. Então, por isso que se chama de parlamentarismo às avessas, o que acontece aqui no Brasil. Bom, e Dom Pedro II, ele é um cara extremamente inteligente, certo? E para tentar resolver os problemas entre as disputas ali que houveram, ele estabeleceu a conciliação partidária. Então, ó, por conta do parlamentarismo, ele põe fim às disputas. E ele dizia o seguinte, ó, um período vai ser os conservadores e outro os liberais. E aí eles ficavam se revezando no poder até disso, de 1848 até 1863, quando os conservadores acabam disputando cargos, não desistem e não permanecem na conciliação, e a conciliação partidária ela foi dissolvida. Atentem para essa charge que ela é muito utilizada. E aqui simbolizaria, ó, Dom Pedro II equilibrando ali, como se fosse num carrossel, os liberais e os conservadores, fazendo eles girarem nessa roda do poder. Tá bom? E a política externa do Brasil nesse período? Então, ó, foi um período de grandes turbulências. Então, nós tivemos alguns entraves com um dos nossos maiores parceiros, que foi a Inglaterra, e começou porque um navio inglês ele aportou no Rio Grande do Sul, só que ele acabou tombando e a população brasileira roubou a carga. Nesse roubo, o embaixador da Inglaterra no Brasil,
o Christie, ele pede para que o governo brasileiro ele arque com as despesas que houver ali. E Dom Pedro II faz, não tem nada a ver com isso. Como na época não existia a ONU para mediar as tensões entre países, se convidou o rei da Bélgica para mediar esse conflito. E ele diz, não, Pedrão tá certo, ele não tem que pagar a indenização. Foi um crime cometido ali e tal, mas o governo em si ele não tem culpa disso. Vocês que têm que acionar seguro de carga. Então gerou essa tensão. E depois alguns marinheiros ingleses foram presos no Rio de Janeiro, fazendo arruaça, enfim. E eles queriam que fossem extraditados e o governo brasileiro acaba punindo eles aqui e gera esse entrave, gera esse conflito entre Brasil e Inglaterra, e o Brasil rompe parcialmente as relações diplomáticas com a Inglaterra nesse período. E as disputas pelo controle da navegação do Rio da Prata, que é o que vai gerar o maior conflito aqui da América do Sul. E a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito. Então, vamos lá. O contexto América do Sul ali, 1864 até 1870. Participantes, de um lado, Brasil, Argentina e Uruguai, Tríplice Aliança, e do outro lado, o Paraguai. Os fatores, Solano Lopes, que era o governante do Paraguai, queria ampliar o tamanho de seu território e controlar a navegação sobre o Rio da Prata. Mas por isso ele entra em conflito com o Brasil, tá? A Argentina e o Uruguai também apoiam o Brasil nessa guerra, certo? E qual foi o desfecho desse conflito? Foi um conflito muito sangrento, certo? Estima-se que entre 80% e 90% da população masculina adulta do Paraguai foi morta do conflito. O Paraguai perdeu terras e teve que passar a pagar indenizações aos países vencedores, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? Perdeu territórios para o Brasil e para a Argentina. E para o Brasil contraiu grandes dívidas com a Inglaterra para poder se estabelecer e se manter no conflito, e estima-se ao todo que cerca de 720 mil pessoas morreram nesse conflito. Então foi um conflito extremamente sangrento, tá bom? Tem um documentário, galera, na Netflix chamado guerrasdobrasil.doc, que tem um especial só sobre a Guerra do Paraguai. Eu recomendo muito que vocês assistam, que tem algumas peculiaridades, algumas coisas bem interessantes sobre a Guerra do Paraguai, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula, certo? E façam os exercícios do capítulo, tá bom? Do primeiro capítulo referente ao segundo reinado, tá bom? Bem como eu vou liberar as atividades do SAI. Galera, um abraço e continuem se cuidando.